Meus irmãos, minhas irmãs, domingo, dia 18 de outubro, 29º domingo do tempo comum, Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária. Na primeira leitura de hoje, escutamos Isaías 45, 1-6. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido: tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio. Ciro é rei dos persas e vai ser o elemento que vai propiciar a volta do povo de Israel do exílio de novo para a terra prometida. Imagina um rei de um outro povo que vai dominar também o povo de Israel, é chamado de ungido. É a consciência que o povo de Israel vai tomando que Deus não abandonou a história, que Deus continua escrevendo certo, mesmo nas linhas que nós entortamos. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1-5, Paulo, se dirigindo a essa comunidade, diz: recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que visão bonita Paulo tem desta comunidade cristã em Tessalônica. A atuação da fé, o esforço da caridade e a firmeza da esperança em Cristo. E ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. Não basta anunciar a boa notícia, não basta ouvir a boa notícia, é preciso se abrir ao Espírito para que a palavra se encarne na nossa vida, para que aquela palavra que nós acabamos de ouvir, sejamos capazes de colocá-la em prática. E no evangelho de hoje, nós vemos os fariseus, aliados aos herodianos, armando uma cilada para Jesus. Aqueles que não gostam de Jesus vão se aliando. Não são amigos, mas nesta hora veem Jesus o inimigo comum e vão se aliando. Os fariseus e os herodianos. E qual é a cilada? Primeiro começam com uma bajulação. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Dizem uma verdade, mas a intenção é falsa. Normalmente o bajulador faz isso. Ele diz uma verdade para inflar o ego do outro, para conseguir aquilo que a intenção não muito boa está por trás. Continua dizendo: não te deixes influenciar pela opinião dos outros, mas estão querendo influenciar Jesus. Pois não julgas um homem pelas aparências, e está querendo que Jesus julgue pelas aparências. Jesus está percebendo tudo isso, o jogo da falsidade. E aí eles lançam a pergunta: é lícito ou não pagar imposto a César? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus desmascara, diz: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Porque se Jesus diz não deve pagar imposto a César, ele poderia ser denunciado aos romanos como alguém que está instigando o povo contra o Império Romano, que dominava a Palestina. Se Jesus diz pague o imposto a César, como é que este pode ser o Messias que manda a gente ficar subjugado? E aí Jesus pede para trazer uma moeda e diz de quem é a figura e inscrição dessa moeda. O domínio de um reino chega até onde chega a sua moeda. Por isso, na moeda da Palestina, que estava sob o domínio do Império Romano, estava a imagem de César. Ele diz de César. Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus está querendo dizer o que, minha gente? Se vocês reconhecem o domínio de César, se querem viver sob o domínio de César, se submetam. Mas se vocês são de Deus, vivam debaixo das leis de Deus, do princípio de Deus. Pague o tributo a Deus, que é o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a toda a criação.
Para nós cristãos, minha gente, não existe nenhum poder absoluto. Absoluto é somente Deus. Por isso, ninguém deve se submeter a qualquer tipo de poder que fira a consciência cristã. E por isso pode questioná-lo, pode desobedecê-lo e até rejeitá-lo. Porque o nosso princípio é dar a Deus o que é de Deus. E somente Deus, Ele é o nosso único Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Por isso digamos, Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. Por intercessão de Santana, nesse Dia Mundial das Missões, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vida é missão. Vamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.